Pessoal, tá espaço aberto para perguntas. Nosso tempo é curto, né? Então, 10h06. Mas nós temos aí espaço para umas 3, 4 perguntas. Bom dia a todos, meu nome é Ronilson, eu sou mestrando e servidor do INCRA também. Gustavo, você falou em base de dados única, eu queria saber quão longe nós estamos de obter uma base de dados única que possa ser utilizada por todos os órgãos, né, públicos na elaboração e implementação de políticas públicas e principalmente políticas sociais. Bom, Ronilson, obrigado pela pergunta. Você quer saber o quão longe, né? Quão longe. Recentemente, uma pesquisadora lá, eu acho que ela era norte-americana, né? Ela conseguiu fotografar um buraco negro. Eu acho que nós estamos mais ou menos a essa distância. É muito difícil, mas precisamos começar. Não vai surgir uma base de dados pronta. Não vai surgir uma ideia genial de padronização. Eu acho que cada um pode começar a fazer vamos organizar nossa instituição, vamos organizar a Embrapa, vamos organizar o INCRA, vamos organizar a universidade, vamos fazer o nosso. Para daí, já é muito mais fácil eu organizar com o INCRA. Já é muito mais fácil eu organizar com a universidade, porque eu estou falando de 2 bases de dados só. É a mesma coisa, quando a gente pegou essa base de dados da CESAM, era uma secretaria, na verdade, era um ministério na época, mas eles tinham 6 bases de dados. Se eu for para o tema da logística, é pior, porque não está num ministério, está em 3 ministérios as bases de dados de logística, e em 10 secretarias. Eram, acho que 12 ou 15 bases de dados diferentes, que a gente tem que gastar. O grande trabalho disso aí é padronizar a base de dados. Então, se o Ministério da Infraestrutura tivesse uma, seria muito mais fácil. Eu tinha que conversar a minha com a dele só. Quando a gente fez o TED do INCRA lá, foi aquela dificuldade também. Seriam 2 só, da Embrapa, mas não, são várias. Porque tem de áreas legalmente atribuídas, de quilombo, de assentamento, de unidade de conservação, cada uma de um jeito. Então, mas eu acho que o passo é esse, o primeiro passo. Vamos começar pequeno, vamos organizar a nossa. Para daí, um esforço maior, quem sabe daqui até o buraco negro, a gente consiga ter uma base de dados única no Brasil. Bom dia, Gustavo. Meu nome é Ricardo, né? Sou coordenador aqui do programa. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, tanto pela apresentação, quanto pelo próprio trabalho de criação desse sistema de informação. Realmente, pelo menos eu não conhecia. Parece ser bem promissor assim, em termos, né, de conhecimento, de estudos mesmo da realidade brasileira, né, em relação a esses temas. Uma curiosidade só, né, já que a base está aí, né, em que medida a gente já tem, ou talvez vai um pouquinho na pergunta do Ronilson também, né, quão longe a gente está de fazer algumas associações do tipo, por exemplo, os indicadores da produção e com indicadores de saúde, mas um outro tipo de saúde, não esse mais imediato, por exemplo, a ausência de saneamento básico, né? Com doenças infecciosas, mas, por exemplo, uma grande discussão que existe, que é o crescente uso de produtos químicos, agrotóxicos, né? E os efeitos potenciais sobre isso de longo prazo, né? Se já é possível pensar nisso, se ainda estamos distantes de fazer qualquer tipo de estudo correlacional nesse sentido, né? Associando principalmente o uso de alguns agrotóxicos na produção e contaminação de solo, sei lá, né? E com coisas que vão se desenvolver do ponto de vista da saúde, né? Num prazo mais longo. Eu sei assim que dessa base de dados a maior que eu conheço é a da Anvisa. Eles têm uma série de indicadores, de relatos de contaminação, mas é muito mais para a saúde direta, né, de intoxicação. Agora, cruzar isso com dados, por exemplo, de contaminação de solo é muito mais difícil, porque raramente você tem um registro federal de contaminação de solo. Eu pelo menos, desconheço. A gente tem um software lá na Embrapa que chama Araquá. Ele mede o potencial de risco de contaminação do lençol freático por determinados herbicidas, principalmente herbicidas, na verdade. Tá?
de acordo com textura de solo, índices climáticos, precipitação. Então, ele gera mapas de indicadores de quais são regiões mais propensas à contaminação do lençol freático. Mas também é uma iniciativa daquela coisa, é individual, não é relacionada a uma grande base de dados. Recentemente, eu vi uma tese, se eu não me engano, de doutorado, tentando juntar esse tipo de informação, mas basicamente utilizou dados da Anvisa. Então, eu acho que não existe, seria interessante essa provocação. O órgão a ser provocado, eu acredito que seja a Anvisa, tá? Ainda mais agora, está tendo um novo marco legal agora sobre o uso de agrotóxicos. Isso está sendo contemplado lá dentro. Essa política de base única, então você vai ter uma fiscalização não mais de papel, mas será uma fiscalização eletrônica da compra e venda desses produtos. Então, vai deixar de ser aquela coisa que o agrônomo assinava um talão de notas lá na revenda e o cara saía vendendo agrotóxicos por aí com uma nota pré-assinada já. Então, agora vai precisar ter assinatura, data, hora, tudo certinho, um registro eletrônico, que eu acho que vai dar maior rastreabilidade, principalmente para o uso desses agrotóxicos, que são extremamente importantes para a produção agropecuária brasileira, desde que utilizados na forma correta. Tá? Então, ninguém está propondo banir agrotóxico que não seja cancerígeno, ninguém está propondo acabar com o agrotóxico, mas propor uma política, um marco legal que otimize e realmente faça uso da legislação vigente, que é a ótima legislação brasileira para agrotóxico, é referência nacional, mas que isso passe a ser realmente fiscalizado de forma eletrônica, de forma rastreável, com blockchain, que seja possível rastrear direitinho quem comprou, quem vendeu, que horas, quanto vai ser aplicado, se aquele cara que está comprando tem uma área compatível com a quantidade de agrotóxico que ele está comprando. Então, essa é uma série de medidas que vão ser possíveis. Eu acho que a gente tem que estimular esse novo marco regulatório dos agrotóxicos para que a gente tenha uma evolução nesse sentido. E uma coisa que eu lembrei aí que faltou falar, que é a iniciativa do INPEV, né? Não sei se vocês conhecem, o INPEV é um instituto que recebe as embalagens vazias no Brasil. Hoje o Brasil é o case assim, de sucesso mundial, planetário, intergaláctico, na captação de embalagens vazias. Tríplice lavagem. Todo agricultor que adquire uma embalagem de agrotóxico hoje, ele devolve 95% delas para incineração, para lavagem, para a destinação correta delas. Então, isso, no Brasil, é uma referência mundial e os países do mundo vêm para o Brasil para aprender como o Brasil foi um case de sucesso num caso como esse. Parabenizar o encontro e a palestra, dizer que a temática da inteligência, sem dúvida, é fundamental, né? A gente faz na universidade. E no INCRA nós sentimos muito também essa falta. Por um lado, nós temos a inteligência do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de estudo. Outro aspecto é a inteligência do ponto de vista de garantia de segurança jurídica. Que aí talvez a pesquisa, é diferente de uma instituição como o INCRA, que tem a atribuição de garantir a legalidade jurídica, legal, né? Como órgão responsável pela definição da posse, da propriedade e da espacialização. Isso seria um case de inteligência extraordinário, vamos dizer assim. E, infelizmente, a gestão, enfim, depende muito dos interesses, de onde vai investir mais ou menos, né? Agora, pensar o Brasil com essa extensão continental, né, com essa ocupação que o INCRA promoveu no país inteiro, das mais diversas formas, a gente tratar a tecnologia com seriedade, com importância, aí é fundamental, né? Evidentemente que alguém pode usar para priorizar uma coisa, para priorizar outra, mas nós no INCRA sonharíamos, por exemplo, de o INCRA ter uma base de dados jurídica que possa lastrear, como nós temos o cadastro, só no Paraná com mais de 600 mil cadastro de códigos de imóveis rurais, né, das mais distintas formas. Nessas inseridas, acho que mais de 80% são agricultores familiares, os produtores que produzem alimentos para o mercado interno, né, principalmente
sustentando, na verdade, a economia brasileira para garantir a sustentação do trabalhador urbano, né, de serviço. Então, essa inteligência, para além das estatísticas, que é fundamental, me preocupa muito essa inteligência jurídica, como tem já alguns órgãos da Receita, da Auditoria, que já tem muito maior segurança, né, que nós que tratamos com um ativo tão fundamental, esse ativo da terra, né, dos recursos naturais, Geraldo, água, solo. se puder objetivar, porque nós estamos estourados no tempo. Era só uma... Desculpa. Mas eu concordo com o Geraldo, porque vamos supor assim, a Receita Federal, como é que ela te pega? Ela te pega porque ela tem uma regra clara. Você vai lá, fez sua declaração, ela vai lá, identifica o erro e você caiu na malha fina. Agora, tem alguém de TI aqui? Tem, né? Eu vou pedir para você fazer um script para mim. Ó. Nesse script eu preciso que você fale assim, eu quero fazer a legalização de uma gleba ou de um terreno. Esse terreno tem que ter posse mansa e pacífica por, sei lá, 1 ano, 2, 5? 5 anos. Escreve lá, faz esse script para mim. Mas, se for no Amapá, numa terra devoluta, é 1 ano só. Mas, se ele tiver com uma unidade de conservação do lado, não conta. Mas, se o Estado tiver mais de 75% das áreas preservadas, o agricultor que está lá, ele pode abrir 65% da área de cerrado. Mas, se o município não tiver essa condicionante, você entende o que eu estou falando? A insegurança jurídica está no cabedal de leis que o Brasil tem que enfrentar para cada uma das atividades que ele desenvolve. Isso só vai ser possível, o uso da inteligência territorial só vai ser possível no âmbito, especificamente desse caso da demarcação de novas terras ou da legalização, da titulação de novas glebas, da titulação de novas áreas, se existir uma lei única para todo mundo. Aí sim você consegue utilizar a inteligência territorial para dar respostas diretas para casos específicos. Enquanto tudo isso que está escrito na lei precisar ser decidido num tribunal, ter que passar por um juiz para aprovar ou não, não adianta. A lei tem que ser cumprida. O que está escrito tem que ser claro, não pode gerar poder de interpretação sobre uma lei. A lei tem que ser fria, clara, de modo a ela ser aplicada diretamente por processos mais dinâmicos. Senão, o INCRA vai continuar correndo sempre atrás do rabo, não vai conseguir titular todas as terras do Brasil. Senão, a Embrapa não vai conseguir atingir todos os agricultores para conseguir fazer uma prática agropecuária, porque cada região você tem que fazer, nessa região você não pode fazer isso, naquela região você tem essa restrição, aqui não. Então, tudo passa por uma legislação mais clara, a gente tem que tirar o poder interpretativo dessa lei, o fiscal, o pesquisador, não pode querer interpretar a lei tem que ser clara, direta, para que ela seja cumprida.